entregou na sua mão tudo quanto tinha. E você pode assentar, por favor. Essa semana eu estava meditando em alguns temas, em alguns assuntos da nossa vida de cristão. E quando eu li mais uma vez a história de José, porque a Bíblia é assim, queridos, quanto mais a gente lê, mais as revelações do Senhor, a nossa vida se renovam. A escrita é de mais de 2000 anos atrás, pelo menos o Antigo Testamento. Permanece a mesma, o mesmo texto, a mesma escrita, porém todas as vezes que nós lemos o texto bíblico, Deus tem algo novo a nos revelar, a nos ensinar. E quando eu estava lendo a história de José, o Espírito do Senhor me fez parar no capítulo 39, nesses 6 primeiros versículos. Existe um pano de fundo nesses 6 primeiros versículos. Um pano de fundo histórico, espiritual. Algo verídico que aconteceu e algo espiritual. Algo que define a pessoa de um menino de 17 anos de idade. Não era um homem formado, pai de família, como eu, como alguns aqui. Não era uma criança, um adolescente. Era já um menino entrando na sua fase da juventude, de 17 para 18 anos de idade, que vive o extraordinário de Deus na sua vida, diante de circunstâncias adversas. E o Espírito Santo me parou aqui. Para aqui e pensa, porque eu preciso falar com alguém. E eu disse para Deus, Senhor, principalmente comigo, porque quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá a palavra, ela vem e ela fala conosco primeiro. A gente sente a presença de Deus. E queridos, diante disso, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu quero que você medite na vida de algumas pessoas, a começar por José. Pessoas extraordinárias, que me apresentaram em meio a situações adversas. Pessoas extraordinárias que me fizeram conhecido em meio a situações adversas. Pessoas extraordinárias que foram um diferencial para que outros me adorassem em situações adversas. Pessoas extraordinárias que abriram o conhecimento da graça para que outros pudessem me conhecer por suas situações adversas. Quando a gente começa pela história do menino José, e a gente começa lendo do início, ao chegar aqui no capítulo 39, eu tenho 2 linhas para crer. A primeira, o menino tinha tudo para ser um garoto revoltado da vida. Por quê? Eu acredito que vocês assistiram o seriado da Rede Record, quando mostrou a história de José. Tem filmes que mostram a história do menino José, são muito bons, diga-se de passagem. E quando a gente para analisar a vida de José, esse menino extraordinário, a gente observa, querido, que
o que aconteceu com esse garoto, as situações que aconteceram com a vida dele, ele tinha tudo para ser um jovem revoltado. Completamente revoltado. Num momento ele tem o carinho dos pais, o conforto da sua casa, o conforto da sua família. E num outro momento ele, pelos seus próprios irmãos, está sendo lançado num buraco cheio de lama. Num momento ele tem o afago do seu pai que o amava. No capítulo de número 37, pai que o amava. O escritor aqui, o historiador, 37, pai que o amava. O escritor aqui, o historiador, 37, corta para mim, André, por favor. Pai que o amava. O escritor aqui. Tecnologia é assim, irmão. Mas é bom, eu gosto. Então, queridos, aqui no capítulo 37, depois isso aqui é lição de casa. Tudo que a gente prega aqui é lição de casa, tá? Para você chegar em casa, depois meditar, estudar, pedir a Deus para falar com você, porque certamente Deus fala, Ele te ensina, Ele nos ensina. O capítulo de número 37 tem um pano de fundo nos primeiros versículos, onde Jacó divide ou não balanceia o amor que ele sente por José com os seus demais filhos. E aqui tem um erro grotesco familiar para quem é pai. Os irmãos de José sentem inveja de José, não pelo fato dele ter sido um garoto sonhador, por ele ter sonhado, mas porque perceberam, capítulo 37, versículo de número 4. Vendo, pois, os irmãos de José que seu pai o amava mais do que a todos, olha o erro grotesco de um pai. Capítulo 37, versículo 4. Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então aqui nós já temos um dever de casa. Nós já temos um ensino. Para quem é avô de 2, 3, 4 netos, para quem é pai de 2 filhos, como eu sou, eu não posso de maneira nenhuma amar mais um do que o outro. Isso já é um ensinamento. Eu posso criar uma catástrofe na criação dos meus filhos. Quando José sonha o sonho do plano, do projeto de Deus, já existe um problema familiar. Já existe algo no coração deles contra o menino. Então, num momento ele está protegido pelo pai, e num outro momento ele está dentro de uma cova, lançado pelos seus próprios irmãos, por causa do coração machucado, por causa da inveja. E por muitos outros sentimentos que foram criados ao longo da sua convivência. Num momento ele está abraçado com sua mãe, num outro momento ele está saindo da cova, achando que vai voltar para casa, mas está indo como escravo para uma terra que ele não conhece, para viver uma situação adversa, aquela que ele está acostumado a viver. No momento ele tem o colchão, o cobertor, a sua túnica que ganhara de presente do seu pai, o amor do seu pai. Num outro momento, ele chega na casa de um homem desconhecido para servi-lo como escravo, para viver uma situação pela qual não está acostumado a viver. Ele agora vai ser desacreditado. Na casa do pai ele tinha credibilidade, agora na casa do seu senhor Potifar ele está desacreditado. Na casa do pai ele tem comida a hora que quer, na casa do seu senhor ele precisa pedir para comer, e no momento certo, e na hora certa,
e aquilo que sobra para um servo comer. Queridos, e por que o menino ele é extraordinário? Por que ele é extraordinário? Porque Deus olha de lá de cima e vê que ali tem um jovem extraordinário. Nós podemos aprender algumas coisas aqui com José. A primeira delas é que a adversidade não faz o caráter de um adorador. O adorador, ele é adorador fora da adversidade e na adversidade. Ele é adorador na casa do Pai, quando tudo está bem, e ele também é adorador quando tudo começa a parecer mal, quando tudo começa a dar mal, quando tudo começa a acontecer de maneira contrária, ele permanece fiel à sua adoração ao Senhor. O convívio não faz o caráter de um verdadeiro adorador. Por que não? Ele agora não vai conviver com pessoas do seu costume. Ele não vai conviver com pessoas do seu meio, onde durante 17 anos ele conviveu. Ele vai conviver com pessoas diferentes. E qual é a postura do menino extraordinário? A de um adorador verdadeiro, a de um servo verdadeiro. Eu estou longe da casa do meu pai, mas eu tenho o meu Deus como meu Senhor. Eu estou numa terra que adora outros deuses, mas eu tenho o meu Deus como meu Senhor. Eu estou na casa de alguém que é devoto a muitos deuses, mas eu sou adorador de um Deus só. Eu vou conviver com pessoas de diversas culturas, mas a minha cultura é: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A cultura de quem está comigo não forma o meu caráter diante de Deus. Por quê? Porque aquilo que eu aprendo de Deus é que forma, segundo a sua palavra, o meu caráter diante dele, e não aquilo que o externo me impõe. Porque ele é extraordinário, queridos? Porque no meio da sua adversidade, ele tem uma capacidade que nos ensina. Que capacidade é essa? Ele é alguém que faz o seu Deus ser conhecido no meio da sua adversidade. Poderia ter sido um garoto revoltado, poderia ter sido alguém de ter virado as costas para o seu Deus, poderia ter sido alguém revoltado na vida, não querer mais servir ao Deus do seu pai Jacó, do seu avô Isaac, do seu bisavô Abraão. Poderia ter sido alguém que daria para tudo quanto é tipo de má postura, mas ele prefere permanecer que Deus está, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele prefere permanecer crendo que Deus tem um plano para tudo. Ele está no controle de todas as coisas e nada sai do controle das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é um garoto extraordinário, por isso nos ensina. Por quê? Porque nós, se está tudo bem, se a maré para o seu lado está perfeita, e se prepare, porque o dia mau, ele está lá na frente, está propício a qualquer um de nós. E qual deve ser o nosso dever? Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está conosco. Por quê? Porque quem está à nossa volta precisa ver o Senhor em nós, precisa olhar para nós
e ver o Senhor em nós no momento da adversidade, não só no momento da bonança, onde tudo vai bem, não só no momento da alegria, onde a churrasqueira está subindo a fumaça, e não tem pé de galinha, tem a picanha mesmo, onde tudo está indo bem, onde as contas todas elas estão sendo pagas, no banco tem até dinheiro para investir, não tem doença nenhuma batendo na porta, está tudo ok, eu sou adorador. Mas quando as coisas começam a sair do controle, eu estou sendo observado no mundo espiritual e no mundo físico, então Deus precisa ser visto na minha vida. Porque em todo tempo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Queridos, e é tão profundo que quando José chega na casa de Potifar, o primeiro serviço de José na casa de Potifar não é administrar o que Potifar tem, Fabiana. Potifar não pega a sua riqueza e diz assim: chegou um escravo novo, um hebreu, comprei dos ismaelitas, vou deixar a minha fortuna na mão dele. Não. Na casa do seu pai Jacó, ele era um administrador, ele administrava com seu pai. Agora na casa de Potifar ele é um escravo, ele não tem confiança, ninguém confia nele. O primeiro serviço de José na casa de Potifar não é o serviço do bom e do melhor. Olha, você vai administrar a cozinha, você vai administrar a comida. Não, José começa por baixo, sendo observado. E o Espírito Santo falou comigo: Tiago, olha, existem pessoas que viram as costas quando a adversidade chega, porque não compreenderam que o meu poder é tão grande, que se a pessoa quiser, eu faço toda aquela adversidade virar-se ao seu favor, como eu fiz com José. O seu Senhor está observando José, sabe? Vai varrer a casa, dando glória a Deus. Vai limpar o tapete, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Vai tirar um lixo de dentro da casa, dando glória a Deus, por estar vivo. E o seu Senhor está observando. Vai tirar o pó, vai capinar o quintal, vai para a roça do seu Senhor, dando glória a Deus. E o texto diz que o Senhor estava com o menino, e tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. Se ele varresse a casa, era a melhor limpeza. Se ele fosse arrumar a cama, era da melhor maneira. Se ele fosse lavar uma louça, ficava mais limpa do que as demais. Tudo que o menino fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Agora, por que o Senhor era com ele? Porque o coração dele estava no Senhor. Enquanto o nosso coração está em Deus, tudo aquilo que nós colocarmos as mãos aqui vai prosperar, porque a ideia de Deus é nos abençoar. A ideia de Deus é se fazer conhecido através de nós e através de tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que praticamos, glorifica ao nosso Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu Senhor está observando. Que garoto é esse? Que pessoa é essa? Que tem um clima diferente, sabe? Porque quem tem Deus tem um clima diferente.
Quem tem o Espírito Santo de Deus e glorifica a Deus, tem um clima diferente, Rose. É um clima diferente. É uma sensação diferente. É um prazer diferente que a gente sente ao chegar perto de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nada ele faz para interesse próprio, mas ele faz para a glória de Deus. E quanto mais ele glorifica a Deus, mais Deus vai se fazendo conhecido através da sua vida, através de tudo aquilo que ele coloca as mãos. Capítulo 49, o seu Senhor observou que o Senhor estava com ele. Espera aí, se ele é devoto a todo tipo de Deus, a mitologia egípcia, ao Deus Sol, ao Deus Lua, como que ele consegue, sabe, observar o menino e perceber que existe algo diferente de tudo aquilo que ele crê sobre a vida do menino e com o menino? Essa é a presença de Deus, queridos. É incomparável a qualquer tipo de presença que possa existir na face da terra. É a presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso Senhor. Quando você está cheio dele, onde você chega, a presença dele chega contigo. O clima fica diferente. As coisas mudam, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Por quê? Porque você trouxe consigo a presença de Deus para aquele ambiente, para aquele local. Olha, tem trevas, o que vai acontecer ali? A luz chegou, então está tudo claro. Porque a luz que há em ti, ela brilha. Não se pode esconder uma cidade edificada onde? Num monte. De maneira nenhuma. Então deixe brilhar a luz do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Faça Deus ser conhecido nas suas adversidades. Glorifique a Ele nas suas adversidades, porque tem pessoas te observando. Tem pessoas dizendo assim: até onde ele vai, até onde ela vai com essa história de Deus, com essa história de cristianismo, de evangelho, até onde ela vai? Vamos ver até onde ela vai conseguir. Quanto mais o hambúrguer esquentar na chapa, vamos ver se ela aguenta. Deixa eu te dizer, queridos, ainda que a chapa esteja quente, glorifique ao Senhor, porque o refrigério virá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O refrigério virá. Ele não nos abandona, Ele está conosco. E quem está nos observando, está conhecendo que o Senhor está conosco para todo sempre, que Ele é o nosso Deus. Aleluia, porque glorificamos a Ele, seja na adversidade, ou seja no momento da bonança, nós servimos ao nosso Deus. O menino está sendo observado. É tão impactante que agora o seu Senhor pega tudo aquilo que tem e coloca nas suas mãos. Toma, administra, porque você tem algo diferente. Olha que interessante que o Ricardo falou aqui. E a gente não combinou isso. Deus quer colocar algo nas suas mãos. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer trazer às suas mãos aquilo que é seu, que Ele te deu. Só que a sua postura tem que mudar. Você precisa compreender que você está sendo observado por muita gente. E Deus precisa ser conhecido na sua vida. O que está acontecendo é porque Ele precisa ser conhecido em você, através de você. Pessoas estão te observando, estão dizendo até onde ela ou ele vai com essa história de Deus. É esse o momento de você dizer: o Senhor está comigo para todo sempre. Ele não me abandona. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para tudo. Ele tem um propósito para tudo. E o checkmate aqui, o que faz o menino ser diferenciado na casa de Potifar dos demais escravos, a presença de Deus. O Deus de Jacó, do seu pai que está com ele.
Quem está com Deus, pega isso aqui. Quem está com Deus, tudo aquilo que faz prospera. Agora, quem não está com Deus, não adianta fazer nada, porque tudo que faz é em vão. Por quê? Porque a glória sempre será do homem, não de Deus. Agora, quem está com Deus, tudo aquilo que faz prospera, porque a glória sempre é do nosso Deus, para todo sempre. E a prosperidade. Então, está na hora de nós pararmos e começarmos a refletir. O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito diante de Deus? Tudo que eu tenho colocado às mãos, Deus tem sido visível? Tudo aquilo que eu tenho feito para o homem está sendo aplaudido? Ou é Deus que está sendo glorificado através da minha vida? Ou é Deus que está me levando pelos seus planos, pelos seus projetos, e Ele está sendo glorificado através da minha vida? Deus quer nos abençoar, Deus quer colocar nas nossas mãos coisas grandes, mas nós precisamos fazê-lo conhecido através das nossas adversidades, porque tem pessoas nos observando, queridos, e não são poucas, são muitas. Tem pessoas nos observando, e não são poucas, são muitas. Muitas. Haja vista que a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E qual será o diferencial? Qual será o diferencial da nossa vida? Qual será o diferencial, queridos? É simples. Deus está sendo conhecido através de você. Deus está sendo visto. Quando Potifar olhou para o menino, ele não viu o hebreu, ele viu a presença de uma força maior. Ele não sabia quem era, mas ele viu que com o menino tinha algo. Agora, queridos, a história se repete ao longo das Escrituras. A história se repete ao longo da Bíblia. Em 2 Reis, capítulo de número 5, tem uma segunda escrava, ou um segundo escravo, uma menina. O general da Síria invade Jerusalém, agora é diferente. Mata os pais da menina, leva a menina cativa para a Babilônia, para a Síria. Chegando na Síria, ele pega a menina e coloca dentro da sua casa e deixa ela trabalhando com sua esposa. Essa menina é sua escrava, é sua serva. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. A história de Naamã. Quando a menina chega ali, ela não tem mais o afago dos pais, só tem a memória da morte, uma terra destruída, longe da sua parentela, não tem perspectiva mais de vida, a não ser a escravidão, a não ser o ser escrava para o resto da vida, servindo a uma família de ricos, a família de um general, numa terra que não é sua. Não pode ter um casamento decente, não pode ter mais uma vida decente, porque agora é escrava. Não pode comprar, porque está longe da sua terra. Se quer alguma coisa, tem que pedir. Situações adversas, onde pessoas extraordinárias fazem Deus ser conhecido. E num belo dia a menina ouve, escuta Naamã conversando com a sua esposa: olha, a minha doença está piorando.
Já estou chegando num ponto de não poder mais vestir a minha armadura, porque minha pele coça. Quando eu leio a história dessa menina, queridos, faço um paralelo com a história de José. Quando eu olho para essa menina e faço esse paralelo, o que eu consigo observar aqui, queridos, a primeira coisa, essa menina tinha tudo para ser revoltada na vida. Eu quero, com licença da palavra, pelo linguajar, eu quero que esse miserável morra, pelo que ele fez comigo. Que essa chaga o mate. Por eu estar vivendo o que eu estou vivendo como escrava. Por eu estar nessa situação em que eu estou. Só, queridos, que quando eu leio o texto, sabe, eu glorifico a Deus, porque a menina olhou para sua senhora e disse: ah, minha senhora, sabe, aquela paz no coração, eu sei que eu sou sua escrava, quem dera se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, ele ficaria curado dessa lepra. Bem-aventurados pacificadores, não pagai o mal por mal, mas pague o mal por bem, porque Deus será glorificado na sua atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés da menina, não, eu não tenho nada a ver, que eu quero que esse miserável morra, não. Sabe, abraça a sua senhora. Se ele conhecesse o profeta que tem, o profeta do nosso Deus, que tem lá em Israel, ele ficaria curado da sua lepra, ele ficaria curado da sua doença. Queridos, o texto, a história prossegue. Quando Naamã recebe a cura, Naamã diz para o profeta Eliseu: eu não servirei a nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Porque alguém, querido, cheio do Espírito Santo, ainda que estava numa situação ruim, numa situação na braba, na chapa do hambúrguer, esquentando, a pessoa olhou para dentro de si: eu tenho a paz, então a paz eu vou transmitir, eu vou dar, porque a paz que excede a todo entendimento na minha vida, não pago mal por mal, mas eu pago mal por bem. Ele precisa conhecer o profeta do Senhor, para que seja curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor ser glorificado nas nossas adversidades, sabe, queridos, porque estamos sendo observados, o inferno é uma testemunha que está doidinho para você cair, doidinho para você meter o pé, doidinho para você sair, para te papar, doidinho para te jogar na cova. Acha que os amigos vão lá abraçar, dizer: ai, como eu te vão? Não, quando você estiver na lama, duvido, não vão não. Ah, mas eu fiz tanto por você, problema é seu, não fez mais do que a sua obrigação. É isso que você vai escutar. Agora com Deus é diferente, querido. Com Deus é diferente, completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente, porque quanto mais a gente vai passando pelo meio do deserto, o Senhor está conosco. Ele vai abrindo caminho no meio do mar. Quanto mais as adversidades chegam, sabe, Deus vai se fazendo presente, vai se fazendo conhecido. Não só eles conhecem ao Senhor, mas como nós também nos aproximamos mais dEle quando glorificamos a Ele na nossa adversidade, porque Ele quer se fazer conhecer, queridos, tanto por mim quanto por aquele que nos observa. Ele é o nosso Deus. Então chegou o momento de você dizer: a prova que eu estou passando não é para me matar, mas é para fazer com que o meu Deus seja conhecido nessa terra, através da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Homens, mulheres, meninos extraordinários, que temos histórias aqui, sabe, para meditar no nosso devocional com Deus e o Senhor nos alimentar. Olha, eu fui com eles, eu serei contigo, sabe? O que não dizer de Daniel, queridos? Quando eu faço um paralelo, sabe, entre essas três pessoas, e olho para a história,
e vejo como Nabucodonosor invadiu Israel. Mata a família de Daniel. Pega o jovem e leva para a Babilônia, para trabalhar no palácio. Ele e seus 3 amigos, nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos que eles receberam quando chegaram no palácio, mas seus nomes judaicos, israelitas, é Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Estou no palácio, vou me vingar. Tu destruiu a minha terra, vou botar veneno no teu vinho, miserável. Vou te tirar do teu trono. Parece até filme de Hollywood, não é? Aquela conspiração, espírito de vingança. Você me tirou do meu conforto, do conforto da minha terra, do meu aconchego, do meu afago, dos meus, me trouxe para cá, para te servir, me colocou nessa situação. Se prepara que eu vou armar uma para tu, vou te tirar do teu trono. Mas não é isso que a história conta. A primeira oportunidade que Daniel tem, ele cerca a sua vida com o Espírito Santo de Deus e diz: eu não vou me contaminar com nada do que acontece aqui, porque eu não sou daqui. Eu vou voltar para minha casa. Ele vai me buscar, porque eu vou voltar para lá. Eu não vou me contaminar. Daniel capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8. Ele não se contamina com as iguarias daquele local que são consagradas a ídolos que ele não serve. Ele prefere se alimentar daquilo que é da terra, de legumes. E quando o rei observou, viu a inteligência, porque Deus desceu na mente de Daniel. Olha, querido, quando você decide manifestar Deus na sua adversidade, o Senhor vai lá na sua mente, na sua inteligência e faz você se sobressair a todos os que estão à sua volta, porque Ele é o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado. O mesmo rei sonha, capítulo de número 2 de Daniel, dever de casa para você ler, capítulo de número 2. Não tem ninguém com poder e inteligência no palácio, na Babilônia, para decifrar aquilo que o rei sonhou. Mandaram chamar Daniel. Chame Beltesazar. Pela inteligência que Deus deu a Daniel, aquele rei o constituiu como governador da Babilônia, para governar somente abaixo dele, assim como aconteceu com o menino José. Sabe o porquê, queridos? Porque ele preferiu fazer Deus ser conhecido na sua adversidade, ao nutrir um sentimento de revolta e virar as costas para Deus, por estar vivendo o que ele estava vivendo na Babilônia como escravo. Ele preferiu glorificar a Deus e dizer: eu vou fazer você ser conhecido. Ele orava às 6 da manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava às 6 da tarde, 3 vezes por dia Daniel estava de joelho. Eu estou longe da minha pátria, mas eu estou perto de ti. Eu não tenho mais a minha família, mas o Senhor Deus é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu irmão. O Senhor é a minha família, o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho mais a comida da minha pátria, mas o teu Espírito me sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não será a situação adversa quem vai ditar a regra da sua vida, querido. É você quem dita a regra da sua vida. É você quem diz: não vou cair, vou me colocar de pé. Levanta-te, porque o Senhor Deus quer falar contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O dia mau vai chegar, eu sei que vai. Se ele não chegou ainda, ele vai chegar, ele vai bater na sua porta. Mas quando ele bater na sua porta, lembre-se que Deus está no controle de tudo. Que Deus está no controle de tudo, que não é para te fazer cair, é para te colocar de pé e fazer com que Ele seja glorificado e seja conhecido. Aleluia! E você se tornar uma pessoa extraordinária no mundo espiritual, ao ponto de entender que Ele precisa ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas sempre tem, sabe, aqueles, para eu finalizar, aqueles invejosos que dizem assim: até onde ele vai com esse negócio de Deus? Capítulo de número 6, o homem prospera na Babilônia. Capítulo de número 6 de Daniel, dever de casa. A monarquia muda, já não é mais Nabucodonosor, agora é Dario. E eles pensam assim: eu não consegui com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor gostava dele, vou tentar com Dario. Ó rei, faz um decreto, só o Senhor pode ser adorado e mais ninguém. Vamos afunilar mais, vamos acender mais a chapa do hambúrguer, vamos queimar mais um pouco, vamos afunilar mais a vida dele, vamos ver se a gente pega ele aqui. Mas o garoto está lá, 6 da manhã, ajoelhado: Senhor, obrigado, porque eu dormi, eu acordei, e o Senhor me deu a vida deste dia para viver. O menino está lá: obrigado, Senhor, muito obrigado, porque essa manhã eu tomei o meu café da manhã. Obrigado, Senhor, porque essa manhã eu pude olhar para a vida, sabe, das pessoas aqui nesse palácio. O menino está lá ajoelhado diante de Deus, orando, falando com Deus, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Ao meio-dia ele está lá: Senhor, obrigado por ter me prosperado de 6 da manhã até agora. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou. Obrigado porque eu te sirvo, eu te adoro, o Senhor me guia, o Senhor está comigo para todo sempre. Às 6 da noite o garoto está lá de novo de joelhos: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Eu não posso deixar um minuto de falar com o Senhor, eu não posso deixar um minuto de manter o meu relacionamento com o Senhor, porque o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem está comigo. E os invejosos chegaram e peguei, ó, a chapa esquentou. Ó rei, lembra do Daniel? Está adorando a um outro tipo de Deus que não seja o Senhor, os deuses da Babilônia. Mas como ele assinou, como ele colocou o selo, ele tem que cumprir com aquilo que ele fala. E o inferno está batendo palma. Todos nós conhecemos a história. Joga Daniel dentro da cova dos leões. E quando ele é jogado lá, queridos, creio eu que ele não cai sentado, que ele não cai em pé. Creio eu que ele já cai de joelhos na presença do Senhor. Senhor, se assim for a sua vontade, tirar-lhe a minha vida, que assim seja. Mas eu quero que o teu nome seja glorificado. E nós conhecemos a história. O Espírito do Senhor fechou a boca daquele leão. E no outro dia pela manhã, querido, aquele rei foi ali e chamou o nome de Daniel. E quando Daniel respondeu, aquele rei saiu dali e fez um decreto: aqui na Babilônia, ninguém mais adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel, para todo sempre. Pessoas extraordinárias que no meio da adversidade preferem fazer Deus ser conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode dizer: Senhor, eu vou te fazer ser conhecido na minha vida. Estão batendo palma querendo que eu caia, querendo que eu vire as costas para ti, mas eu te farei ser conhecido na minha vida para todo sempre. O Senhor será conhecido em mim, o Senhor será visto em mim, o Senhor será glorificado em mim, e o meu milagre vai chegar para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. São histórias, queridos, que, sabe, nos fazem chorar quando a gente lê, quando a gente ouve. São exemplos que tocam o nosso coração. O que não dizer do Coliseu? Tem um livro muito bom que eu gosto, As Catacumbas de Roma. Hoje é uma das maravilhas do mundo lá na Itália. Muitos pastores, missionários, muitas pessoas de dinheiro visitam o Coliseu, tiram foto, fazem selfie. Mas por trás daquelas paredes tem o sangue de muitos cristãos inocentes que preferiram não negar o nome do Senhor, preferiram a morte, serem jogados para a comida de leões,
mas glorificar ao Senhor no meio da sua adversidade. Glorificar ao seu Deus no seu momento ruim, no seu momento difícil, no seu momento que parece que está tudo preto na cabeça, não tem nada, não tem uma nuvem azul no céu, só tem nuvem negra, só vai chover, é só temporal, sabe? E pessoas extraordinárias que preferem glorificar ao Senhor na sua vida, do que virar as costas para Ele. Conta uma das histórias do Coliseu. Uma mãe com uma criança, uma família. E quando eles gritavam, nega o seu Deus, porque o cristão aparentava ser uma ameaça para o governo, politicamente falando. Então é melhor matar, é melhor cortar a cabeça. É melhor matar um porque o outro vai desistir de servir. É assim que funciona. É impor respeito pela coerção. É impor respeito pela violência. Estão os três pendurados em cima de uma fogueira. E quando eles gritam, nega o seu Deus e saia daí. Eu não nego o meu Deus. Pegaram um menino, e eu acho que não existe dor pior do que uma mãe ver um filho doente, quem dirá em ponto de morte. Eu acho que não existe dor pior do que isso. Se tu não negar o seu Deus, eu acendo a fogueira. Acendeu a fogueira do pai, e o menino e a mãe vendo o pai pegando fogo, queimando. Depois ele vira para ela e diz, acendo a fogueira se tu não negar o teu Deus. Eu não vou negar o meu Deus. Eu vou servir ao meu Deus. Eu vou fazer o nome do meu Deus ser glorificado. Ok, então a dor é pior. Eu vou acender a fogueira do seu filho. Eu vou matá-lo queimado. Faça isso o mais breve possível. Por quê? Quando tu fizer isso, hoje ainda ele estará com o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Preferir a morte, ver o filho queimar, do que negar ao seu Deus diante de uma plateia. Essas são as histórias e muitas outras que estão lá, escondidas lá, que os livros contam. Para nos mostrar, queridos, que pessoas extraordinárias glorificaram ao Senhor nas suas adversidades. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Porque só o que muda é o tempo e a época, os anos e as datas. Mas os problemas continuam. A vida continua. Para morrer, basta viver. Para ficar doente, basta estar bem. Para ter problemas psicológicos, basta estar são. Essa é a vida do ser humano. Mas como o apóstolo Paulo disse, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada me separará do amor de Deus. A tribulação, a angústia, nada pode me separar do amor de Deus. Você pode repetir isso comigo, queridos? Olha, 1, 2, 3. Nada pode me separar do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saia daqui com essa palavra, querido. Não deixe que nada dessa vida, sabe, te afaste do amor de Deus. Leve você para outro caminho, por outro lugar. Tire seu psicológico do Senhor. Não, mantenha sua fé, mantenha seu pé. Firma os seus pés na rocha. Pessoas sofreram, viram a glória de Deus. Nós vamos sofrer, mas nós veremos a glória de Deus para todo sempre. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Na quinta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Essa quinta-feira eu não vou ficar até mais tarde no trabalho. Igual me seguraram lá, me prenderam. Mas essa quinta-feira não. Dá uma folga pro Ricardo.
No sábado pela manhã temos a consagração e domingo à noite, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, no nosso culto de celebração. Gessel, eu sempre esqueço do Gessel na casa da irmã Eunice. Gessel, queridos, terça-feira nós temos Gessel na casa da nossa irmã Eunice. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos. Orarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor mais uma semana que se inicia hoje. No trabalho se inicia amanhã, mas no calendário se inicia hoje. Amém? Amado Deus eterno Pai, obrigado, Pai querido, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor, Pai querido, tem falado conosco. O Senhor tem nos ensinado. Pai querido, o Senhor tem nos advertido, Senhor, que faz-se necessário que façamos o Teu nome ser conhecido, Pai querido, aqui nesta terra. Obrigado, Pai querido, por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado, Pai querido, por tudo, Senhor amado, que temos vivido, porque o Senhor está no controle, o Senhor tem um plano, um projeto, o Senhor, Pai querido, sabe de todas as coisas e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te pedimos, Pai querido, despede-nos na Tua mais perfeita paz, a paz do Teu Santo Espírito. Nos dê uma semana cheia da Tua graça, uma semana cheia da Tua misericórdia, Senhor amado, uma semana cheia da Tua presença, onde, Pai querido, pisarmos com os nossos pés, que o Senhor pise conosco e chegue conosco, Pai querido, para todo sempre. Obrigado por tudo, meu Deus, o que o Senhor tem feito, Pai querido, nas nossas vidas. Nós te agradecemos por obra e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos, queridos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai em paz, queridos, em nome de Jesus.